Guys, today we're going to finish until 75%. Alright. Whoa! What a crazy update! The craziest update I've ever seen in my life. And I just for fun. TM. What's TM? It means TM. Melhor eficiência na economia. E a gente só vai poder crescer de maneira sustentável, sem gerar inflação. Acho que esse é o principal ponto. É com o aumento da capacidade produtiva, mas é só com o aumento da produtividade e do investimento que a gente consegue esse resultado. E não é fácil, não tem atalhos e saídas fáceis para crescimento sustentável. Especialistas afirmam que a atual política de gasto público do governo pode comprometer o resultado sustentável da economia e que a política fiscal é o maior desafio. Na fábrica de papinha de bebê, a antiga cozinha suportou o calor da economia no ano passado. Eu tive que triplicar o meu quadro de funcionários porque a gente não estava conseguindo suprir a demanda de produção às vendas. Foi muito bom. Na indústria, investimento é ingrediente básico. Sem ele, nada cresce. A gente investiu em infraestrutura, maquinário, em equipe. E logística, marketing, a gente investiu em geral. A gente investiu em tudo que precisava para expandir. Em 2024, 44% dos investimentos foram na construção, 38% em máquinas e equipamentos e 17% a categoria entre IBGE inclui o desenvolvimento de softwares e atividades de florestamento, por exemplo. A Confederação Nacional da Indústria reconhece que os resultados alcançados no acumulado de 2024 se devem muito a políticas voltadas para a reindustrialização e de financiamento. Pede que o governo adote medidas que contribuam para a racionalidade dos gastos públicos, bem como que haja mais rigor nas ações de todos os poderes públicos com relação a novos gastos e custos, principalmente aqueles que possam ir na contramão do controle fiscal. É que assim como na receita do chefe, existe um ponto certo da economia. Descuidar dos gastos públicos é como esquecer a panela no fogo. A inflação acima da meta e o aumento das importações vistos em 2024 são sinais de atividade aquecida. Com a alta dos juros, a partir do fim do ano passado, o Banco Central busca um equilíbrio. Tem mais água nessa fervura. O economista Sérgio Vale explica. Os melhores momentos da economia brasileira, quando a gente olha a nossa história, foram os momentos que a política monetária e a política fiscal trabalharam em conjunto. Foram relativamente poucos momentos que a gente teve isso. Em geral, o que acontecia, muitas vezes acontecia, o Banco Central trabalhava para tentar ajustar a economia, tentar manter ela no crescimento razoável, tentando gerar essa inflação, e a política fiscal, o executivo do outro lado, colocando mais dinheiro na economia, aumentando o gasto público, aumentando a demanda e atrapalhando a recurso. A gente está um pouco nessa situação nos últimos 2 anos. O Banco Central está ali fazendo trabalho para tentar conter a inflação, mas a política fiscal não está conseguindo ajudar. Aumentar mais o gasto e isso está atrapalhando o trabalho do Banco Central. No último trimestre de 2024, a atividade esfriou e com ela o ritmo da indústria e o nível dos investimentos. Mas o que 2024 entrega é bem mais do que se esperava há um ano. Alta de 7,3% nos investimentos e 3,3% na indústria. Melhor resultado em 3 anos. Em 2025, economistas dizem que as condições de temperatura e pressão são outras, com clima propício para o agronegócio. Nós temos uma realidade diferente da política econômica dos Estados Unidos, temos tensões geopolíticas crescentes, então isso também faz com que o investimento para frente seja mais cauteloso. Mas, sem dúvida, o agro vai ser um amortecedor para que a queda do setor industrial. Os economistas ressaltam a importância do equilíbrio entre a política fiscal e a monetária. Certos sinais de que a demanda
além da capacidade de oferta da economia, o déficit externo aumentou Wait, how por do conta do aumento das importações. Isso são sinais de que talvez seja a hora de dar uma pisada de freio. Então, uma reorganização, um novo equilíbrio entre oferta e demanda da economia para que a inflação volte a cair, volte a se estabilizar e a gente entre mais equilibrado lá em 2026. A gente precisa tirar a lenha dessa fogueira para ajudar a desacelerar a economia. O Banco Central está fazendo isso, está colocando água nessa fogueira e a taxa de juros. Só que o governo do outro lado está colocando mais lenha. Porque se a gente não desacelera agora, vai ser pior lá na frente. É melhor que o governo faça fazer esse ajuste nesse momento para conseguir chegar em 2026 em melhores condições. Na hora que você tenta acelerar, no momento que a inflação está elevada, você pressiona o Banco Central para subir mais juros ainda, e aí você pode prejudicar, não é só o crescimento desse ano, é o crescimento também de 2027. Esta sexta-feira, o principal índice So start running first. Yeah. subiu para R$ 5,70. Did it? Os investidores reagiram ao resultado da valorização do petróleo e o relatório de emprego nos Estados Unidos, que mostrou um enfraquecimento do mercado de trabalho. Esse dado aumenta a expectativa de juros menores no ano. O presidente Lula disse hoje que pode tomar uma atitude mais drástica se a decisão de zerar as tarifas de importação de 9 alimentos não segurar a alta dos preços. Minutos depois, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, descartou a possibilidade de o governo adotar medidas artificiais. Okay, then switch like from BFB, okay? It was just a joke, okay? You understand? Azeite de oliva, óleo de girassol, sardinha, biscoitos e massas passam a ter tarifa zero. O governo ainda não definiu e vai deixar de arrecadar. Os preços de alguns alimentos dispararam, acompanhando uma tendência mundial. Em 12 meses, o café moído no Brasil subiu 60%, contra filé 21%. I got damage, Jono. A agência I am about to die and get Jesus, Mother Jesus, packing hell stuck. cita problemas de produção mundial e fala que o clima adverso afeta a safra do Brasil. Especialistas alertam para o efeito limitado da decisão. What the? Doesn't let me go. Por um lado, o governo quer que o consumidor tenha nos mercados produtos mais baratos. I just wanna escape this hell. That is far less than I don't know, blah 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 whatever. A gente tira essa tarifa de importação parte dos produtos que estão vindo para o Brasil, esses produtos passam a ser mais competitivos e eles podem acabar gerando um cenário onde a produção doméstica não vale a pena, onde esse produtor se depara com um cenário de custos são altos, os riscos são elevados, as incertezas inclusive são muito elevadas, e ele pode simplesmente reduzir a própria oferta. O presidente da Associação Brasileira de Vinhos, Paulo Bertolini, disse que o setor precisa Oh no! I got damage. Seria muito mais eficaz, do nosso ponto de vista, uma ação para reduzir os impostos sobre importação de insumos de matérias-primas, que importa 85% dos nossos fertilizantes, a gente importa boa parte dos químicos que fazem parte dos defensivos agrícolas. E aí sim haveria uma redução de custo significativo. Now I'm going to decisive fun. A Associação Brasileira dos Supermercados manifestou apoio à proposta do governo, destacando que a medida pode contribuir para diminuir os preços aos consumidores e aliviar o custo de vida, especialmente das famílias de baixa renda. Em um evento em Minas Gerais, o presidente Lula disse que vai insistir em medidas para baixar os preços e que, se necessário, o governo pode tomar atitudes mais drásticas. Então eu quero que o resultado, o preço do café, o preço
se a gente não comprar, a gente vai ter que bater levar a comida barata na mesa do povo brasileiro. O Jornal Nacional questionou. You think can destroy me? Em entrevista ao programa Estúdio I da Globo News, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi perguntado sobre o Papa de Lula. Destacou a intervenção no preço dos alimentos. O presidente Lula não pode ser em nenhum momento quis usar esse tipo de exercício, sabe, que os efeitos colaterais do Em nota, a Frente Parlamentar da Agropecuária já havia manifestado preocupação com a proposta de zerar as tarifas de importação, afirmando que o problema está concentrado no próprio desequilíbrio fiscal do governo, responsável por onerar os custos e por alavancar a inflação. Em entrevista, a Tereza Cristina, que integra a Frente Parlamentar da Agropecuária e é ex-ministra do setor, criticou as medidas e a declaração de Lula. A gente nunca funcionar, né? Então, o que ele tem que pensar é em fazer um plano safra robusto, fazer com que a agricultura brasileira continue um excesso de produção, como nós temos nas mais variadas culturas, para sobrar, abastecer o mercado e ainda você ter excedentes para exportar, para melhorar a nossa balança comercial. Em fevereiro, agora, a balança comercial do Brasil teve um resultado negativo em 3 anos. Rainbow Power. 324 milhões de dólares. Então, negativo, e o Brasil comprou a plataforma de petróleo. Please don't kill me. Com mais perto Ah. de dólares. O país também vendeu menos minério de ferro e petróleo. Há 8 meses, a Conferência das Nações Unidas sobre Kill me. I'm everyone's friend. Please don't kill me. Don't kill me. I am innocent with a family. Esperados para a COP30 dos dias No! de novembro. Esse está no 190 países Rainbow Power. Atualmente, a cidade dispõe de cerca de 24 mil leitos. Além da oferta limitada, os preços em hotéis e administradoras de imóveis dispararam. Geraldo é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e planeja viajar para a capital paraense em novembro. Mas os custos com hospedagem não estão cabendo no orçamento. Fazer coisas absurdas. Para os 11 dias, pelo menos de 2 milhões de participar do evento com essas tarifas tão altas como elas se encontram. Em Belém, agências de viagens estão sendo procuradas por empresas multinacionais em busca de acomodações, mas a dificuldade para encontrar vagas é grande. Nos hotéis, há listas de espera que chegam a 1.000 leitos. Além disso, os valores literários assustam e My afastam emojis. Alex Silva, presidente da ABAB no Pará, intermediou a negociação com uma empresa que acabou desistindo de enviar um grupo de 20 pessoas para a COP. Inicialmente, para esse montante, era um contrato de 25 milhões. Muito caro, e fomos diminuindo, tentando negociar, e chegou-se a um total de 8 apartamentos. 1,5 milhão. Para nós, agências, é muito importante que os preços sejam mais plausíveis, com o evento, com a quantidade de pessoas que a gente quer receber. Segundo o governo federal, uma plataforma oficial será lançada no fim deste mês para ajudar a buscar acomodações e monitorar os preços. Essa plataforma oficial vai dar segurança tanto para quem procura um espaço para poder se acomodar, para poder alojar, quanto para quem disponibiliza os seus imóveis, as suas propriedades. Nós queremos sensibilizar toda essa rede e receber bem as delegações, que eles se sintam confortáveis, se sintam de uma forma justa, fazendo o que é justo. O governo do Pará também está investindo em alternativas. Está adaptando 17 escolas públicas para receber 5.000 pessoas. O prédio da Receita Federal será
hospedagem temporária. A presidente da Associação Comercial do Pará disse que acompanha com preocupação os custos para Tóquio, muito maiores que os orçamentos de conferências anteriores. Nós estamos tentando mostrar que seja